Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 2 de abril. Faça a sua parte, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 18. No versículo que lemos, temos a história de 3 reis que se juntaram para vencer um inimigo em comum, que estava ameaçando Israel. Após entrarem em acordo, mobilizaram seus exércitos, prepararam-se e marcharam em direção à batalha, a fim de vencer a nação de Moabe, apesar de terem feito sua parte. A vitória não seria conquistada pela força de seus guerreiros ou por sua organização militar, mas sim pelas mãos de Deus, do mesmo modo. Caso não tivessem se posicionado para guerrear, é possível que tivessem sido surpreendidos e vencidos. Ou seja, entendo que a vitória sempre vem de Deus, mas é necessário preparo e posicionamento de nossa parte. Costumo dizer que, se o seu sonho é viajar para fora do país, sua obrigação é ao menos ter providenciado o passaporte. Deus nos ama e deseja fazer grandes coisas em nossa vida, mas existe uma parte que é de nossa responsabilidade. Não a negligencie. Qual é a parte que lhe cabe na concretização de seus sonhos? Quando passei a ter consciência do meu chamado para a obra de Deus, me matriculei para cursar teologia, sabendo que era necessário que eu fizesse a minha parte. Apesar disso, saiba que você não alcançará seus sonhos sozinho, pois a última palavra sempre vem de Deus. O que você tem pedido a Deus? Eu o convido a avaliar seus sonhos. É tempo de se posicionar em relação ao que está ao seu alcance, perseverar em oração, se entregar totalmente ao Pai e Ele o guiará. Você precisa se mover no extraordinário e não aceitar nada menos que isso. Sonhos também dizem respeito a ações. Então, mova-se. Frase do dia: a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Leitura bíblica. Livro de Lucas capítulo 9, palavra-chave: agir. Lucas capítulo 9, e, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se, em particular, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem, e achem o que comer. Porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse, então, aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou, 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo:
quem diz a multidão que eu sou? E, respondendo eles, disseram, João o Batista. Outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus, e, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu, no dia seguinte, que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vós sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E, quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes, Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande, e, respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu,
Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!